Vamos lá. Então vamos trabalhar agora com alguns dos principais aspectos fundamentais no mundo dos concursos públicos sobre a ação de repetição de indébito tributário. Vamos iniciar com a questão dos juros e da correção monetária. Vamos trabalhar se os débitos decaídos e prescritos, eles podem ser restituídos na seara tributária e vamos finalizar com a questão da contagem do prazo quando há a declaração de inconstitucionalidade. Ok? Então vamos lá. Vejam, temos aí a questão dos juros e das multas, né, em relação à própria ação disposta no artigo 167, 168 e 169. Vocês vão ver comigo aqui um prazo de 2 anos de um determinado tipo, em que há uma discussão se é prazo prescricional e decadencial, colocada na parte do CTN que trata da ação de restituição de pagamento indevido. Mas vamos chegar lá, tenham calma. Vamos iniciar pelo artigo 167, o que é que diz ele? A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição na mesma proporção dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes às infrações de caráter formal, não prejudicadas por causa da restituição. Então veja, em regra, a restituição dá o direito também à restituição dos juros. Isso aqui é fundamental, com também a restituição das multas pagas, das penalidades pecuniárias pagas. Então vejamos uma questão de concurso de juiz federal do CESP, né? Esse concurso aí foi de juiz da 5ª região, né? Como vamos verificar. Vejam, João, proprietário de certo imóvel, pagou IPTU e a taxa, determinada taxa denominada de TLP, relativos ao que é a taxa de limpeza pública, que na verdade é uma taxa declarada inconstitucional pelo Supremo, né? Relativas ao ano de 2007 em atraso, sujeitando-se à incidência de multa, juros legais e correção monetária. Alguns meses depois, a Secretaria da Receita Municipal constatou a existência de equívoco na confecção dos aludidos carnês de cobrança, o que resultou em pagamento a maior do valor dos tributos em relação a alguns contribuintes, entre os quais se encontrava João. Então verifique aqui que, na verdade, não importa o nome que se dá ao tributo. Você sabe que a taxa de lixo domiciliar é considerada constitucional pelo Supremo. Agora, a taxa de logradouros públicos ou a taxa denominada de limpeza pública, que em alguns municípios é essa mesma de logradouros públicos, essa, que também é denominada de taxa de praças públicas, é considerada inconstitucional pelo Supremo, porque não é um serviço específico e divisível. Aqui no caso, na verdade, se verificou uma irregularidade no lançamento e isso, consequentemente, dará o direito à restituição para João. Não se discutiu a constitucionalidade aqui da TLP. Nessa situação, João tem direito à restituição parcial dos aludidos tributos, o que dá direito, outro sim, à restituição na mesma proporção dos respectivos juros de mora e das penalidades pecuniárias. Perfeito! De acordo com o artigo 167 do CTN, sem tirar e nem pôr. Ok? Então vejamos aqui o parágrafo único agora. A restituição do tributo vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar. Então, a restituição do tributo vence juros a partir do trânsito julgado. Daí, se originou a interpretação de 2 súmulas que caem muito em concurso público, 2 súmulas do STJ, que passamos a analisar. Vejam, antes de falar dessas súmulas, né, em relação a estes encargos tributários, cabe fazer uma distinção doutrinária entre correção monetária, que é a mera recomposição do valor do tributo, a mera atualização do tributo, que deve ser computada em razão do pagamento indevido, a partir desse próprio pagamento, e os juros, que podem ser das seguintes espécies. Veja, temos os juros moratórios, que são os juros aí do artigo 167, parágrafo único, que são os juros devidos em relação da demora do fisco de satisfazer a obrigação de restituir o tributo pago ilegalmente,
que é computado conforme o artigo 167 do trânsito em julgado da decisão. Temos os juros também denominados de compensatórios ou indenizatórios, que são os juros devidos em razão da indenização ao contribuinte, uma vez que o fisco reteve importâncias alheias indevidas arrecadadas a título de tributos ou penalidades pecuniárias, sendo computados os compensatórios ou indenizatórios a partir do pagamento indevido. Então aí temos dois pontos. Conta-se do pagamento indevido, a correção monetária e os juros compensatórios ou indenizatórios. Já os juros de mora, conta-se do trânsito em julgado da decisão. E aí verificamos súmula 188 e 162 do STJ. A 188 fala: os juros moratórios na repetição de indébito tributário são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Perfeita a súmula, perfeita. Essa súmula reflete a interpretação consolidada do artigo 167, parágrafo único. Moratórios do trânsito em julgado, compensatórios ou indenizatórios ou correção monetária do pagamento indevido. E aí vem a súmula 162. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. Então, moratórios, súmula 188, trânsito em julgado. Correção monetária, súmula 162, conta-se do pagamento indevido. Importante que você anote, leve isso para a prova. São súmulas constantemente cobradas. Veja aí no concurso da Defensoria Pública da União. Considere que determinado contribuinte tenha ajuizado a ação de repetição de indébito contra a Fazenda Pública Municipal em razão do recolhimento a maior do ISS. E que, após o regular trâmite processual, a sentença que julgou procedente o pedido tenha transitado em julgado. Nessa situação, os juros de mora são devidos a partir da data da citação da Fazenda Pública. Falso! Você viu, súmula 188. Os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado. Falso. Devemos ainda fazer menção ao que eu falei, aquele prazo de 2 anos da ação anulatória, né, da decisão administrativa que denegar a restituição. Esta ação, na verdade, segundo a doutrina majoritária, é de repetição de indébito, né, tem natureza jurídica de repetição de indébito, uma vez que o pedido, se o pedido houver sido negado na órbita administrativa, poderá o contribuinte se socorrer no Poder Judiciário, provocando por meio da ação de repetição de indébito. E é por isso que está localizado no CTN, no artigo 169. Eu também concordo com esse entendimento. Veja o que diz o parágrafo único do artigo 169, que estabelece este prazo de prescrição. Esse prazo de 2 anos é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso por metade a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública interessada. Ok? Vamos ver como esse assunto foi cobrado aí no nosso mundo dos concursos. Concurso de fiscal de rendas do Estado de São Paulo. Um determinado contribuinte efetuou o pagamento de tributo a maior do que o devido. Em razão disso, pleiteou administrativamente a restituição desse valor. Restituição essa, todavia, que lhe foi negada. Aplicação aí, né, do nosso querido artigo 169. Dessa decisão administrativa que denegou a restituição ao contribuinte, cabe ação anulatória cujo prazo de prescrição é de 2 anos. Veja o que diz o artigo 169, que a gente acabou de ver. Dispondo que prescreve 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. Então perceba que, apesar de ter natureza jurídica de repetição de débito, essa ação literalmente, expressamente, gramaticalmente é chamada, denominada, escrita como ação anulatória pelo CTN, ok? Vejam agora o caso dos débitos decaídos e débitos prescritos. No direito civil, há uma forma de se lidar com isso. No direito tributário, há outra forma. Vocês vão ver aqui um artigo do Código Civil. Se eu pago uma dívida prescrita,
eu não tenho direito à restituição. Já no direito tributário é ao contrário. Em razão do princípio da legalidade estrita, vai se ter o direito à restituição. Isso é entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Então, veja, a doutrina discute se o pagamento de débitos tributários decaídos e débitos tributários prescritos pelo sujeito passivo gera o direito à sua repetição, restituição. A resposta é positiva. Vamos ver. No que diz respeito aos débitos decaídos, não há muita discussão, pois a decadência extingue o direito e, por conseguinte, o fisco deve realmente devolver a quantia paga indevidamente. Em relação aos débitos tributários prescritos, parte da doutrina entende que não deve haver a devolução, com o fundamento de que a prescrição extingue a pretensão. Alguns falam ainda em direito de ação, mas não o direito material que permanece existente e intacto. Isto é, o sujeito passivo que pagou o débito prescrito não tem o direito à restituição. Isso se aplica muito bem ao direito civil, mas no direito tributário não se aplica. E essa é a corrente do STJ e corrente adotada acertadamente. Por quê? Porque a Constituição diz no artigo 150, inciso 1, que instituir ou aumentar tributo somente com base em lei. Então, se o tributo foi cobrado indevidamente, o tributo já estava extinto. O crédito tributário já estava extinto nos termos do artigo 156, inciso 5. Então, assim, no direito tributário, o direito à repetição. Nesse sentido, né, do Código Civil, no sentido do direito privado, diz, estabelece que não se pode, no Código Civil, repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Isso aqui é o Código Civil. Isso não se aplica ao direito tributário de forma alguma. No entanto, no direito tributário, a doutrina majoritária e o STJ compreendem que há, sim, como eu já falei, direito à repetição de pagamento de dívidas prescritas. O fundamento é o princípio da legalidade e o artigo 156, inciso 5, que afirma que a prescrição extingue o crédito tributário, ok? Então, por conseguinte, o pagamento de débito tributário decaído ou prescrito faz surgir, sim, o direito do sujeito passivo à sua repetição, né? E aí afirma o STJ exatamente nesse sentido. Vamos ver essa questão do concurso de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. O pagamento de débitos prescritos não gera o direito à sua repetição, na medida em que, embora extinta a pretensão, subsiste o direito material. Falso, muito falso, totalmente equivocado esse enunciado, falso. Isso não vale no direito tributário. Declaração de inconstitucionalidade pelo STF e a questão da resolução do Senado Federal. É necessário esperar a resolução do Senado Federal? Como se contar o prazo para a repetição do indébito? Vamos lá. O termo inicial, segundo, do prazo para o pleito de restituição de tributos declarados inconstitucionais pelo STF em controle concentrado, ou que resolução federal suspenda a execução da norma instituída de tributos declarados inconstitucionais pelo STF em controle difuso, né? Ou em um controle concentrado ou em controle difuso, é tema que já está totalmente pacificado no âmbito dos concursos públicos, no âmbito do STJ. Veja, a orientação é no sentido de aplicação normal do artigo 165. Veja, a declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado pelo STF ou a resolução do Senado, né, em controle difuso é despicienda, ou seja, não tem qualquer importância, é desprezível para fins de contagem do prazo prescricional, tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício. Em outros termos, aplicam-se as regras do CTN para a contagem do prazo, por exemplo, o início do prazo prescricional de 5 anos para o ajuizamento da ação de restituição do pagamento de pagamentos indevidos relativo a tributo declarado inconstitucional é contado da data que se considera extinto o crédito, isto é, da data do efetivo pagamento. Então, verifique que não tem importância, né, a questão da declaração de inconstitucionalidade para a contagem do prazo. Se afirma que se aplica as regras normais do CTN, então se encontra sempre do pagamento indevido. Pagou indevidamente, é dali que se conta o prazo de 5 anos e não tem importância, segundo o STJ, a declaração seja no controle difuso, seja no controle concentrado, para fins de contagem desse prazo. Um abraço.